Vem comigo falar sobre a verdadeira origem do apocalipse em The Walking Dead. Fala, meu sobrevivente, respira fundo, se aconchega, porque o que eu vou te contar agora pode mudar tudo o que você pensava saber sobre o apocalipse zumbi. Sim, depois de 15 anos de estreia da primeira temporada, novos documentos secretos do CDC, o Centro de Controle de Doenças, liderado pelo Dr. Edwin, vieram à tona. Documentos originais, autênticos e, o mais importante, nunca mostrados ao público até agora. Esses papéis encontrados e revelados em um leilão oficial dos itens originais da série trazem informações inéditas sobre o início da infecção, sobre as primeiras reações da comunidade científica mundial e até sobre as possíveis causas reais do surto zumbi. Mas o mais perturbador de tudo é que, entre os rabiscos e anotações, há indícios de que o apocalipse pode não ter sido um acidente. Sim, pode ter sido algo manipulado. Pois é, e se eu te dissesse que o vírus zumbi ou bactéria talvez tenha sido criado de propósito? Então vem comigo mergulhar fundo nesses documentos, analisar cada detalhe e tentar entender o que aconteceu no início de tudo. Se prepara, porque o que tá vindo agora é pesado. Mas antes de tudo, deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e bora começar essa análise. Para você entender melhor esses documentos, vamos voltar lá no tempo, em 2010, na primeira temporada da série, onde o Rick acorda num hospital abandonado. Um mundo completamente tomado por mortos-vivos e ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que está acontecendo. Mas havia um homem que sabia um pouco mais. O Dr. Edwin, do CDC em Atlanta. No penúltimo episódio da temporada, o Rick e o grupo chegaram desesperados no centro de controle com a esperança de encontrar uma cura, uma explicação, um motivo para continuar acreditando. E é ali no episódio final que o cientista revela um dos segredos mais sombrios da série. Todo mundo está infectado. E eu lembro perfeitamente desse episódio e do impacto que foi. Basicamente, não importa se você é mordido ou não. Quando morre, volta. Naquele momento, o público entendeu que o que se passava na série não era somente uma praga biológica. Era algo que atingia a humanidade como um todo. Tá, beleza, mas o que o cara não contou? Os papéis foram encontrados entre os objetos de cena originais usados na primeira temporada. Entre crachá, caneca, havia um conjunto de diretivas oficiais do controle de doenças sobre a infecção. No topo do documento tinha um selo, Diretiva Wildfire ativo, e logo abaixo uma nota que foi emitida às 6h38 da manhã. E o que realmente pega é que no rodapé está escrito que é a primeira diretiva desde 1968. E se você não sabe o que eu estou falando, em 1968 foi o ano de lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, obra que deu origem a todo o conceito moderno de zumbi. Coincidência? Ou uma homenagem proposital que esconde uma verdade sombria dentro do próprio universo da série. O cientista sempre falou que o Wildfire foi declarado cerca de 194 dias antes dos eventos da primeira temporada e que a doença se tornou global 63 dias antes, ou seja, por 9 meses, o mundo tentou esconder o apocalipse, e esses documentos confirmam isso. Mas eles vão muito além. Falam de 5 instalações científicas espalhadas pelo mundo, conectadas ao CDC de Atlanta, que se comunicavam constantemente trocando informações, dados e vídeos, como aquele que vemos em The Walking Dead, quando a cientista francesa assiste às gravações do próprio Jenner. E isso muda tudo, porque significa que o vírus não foi um fenômeno isolado, foi algo coordenado. Segundo a diretiva, essas 5 instalações eram responsáveis por monitorar e tentar conter o avanço da infecção. E o CDC de Atlanta era somente uma delas. As outras, os documentos não explicam perfeitamente, mas tem pistas. França, mencionada por Jenner na primeira temporada, Hong Kong, onde foi detectada uma variante do vírus influenza A, Bielorrússia, onde fenômenos semelhantes começaram a ocorrer, África, com relatos idênticos e sem conexão geográfica com os demais, ou seja, a infecção começou em lugares distantes e sem ligação aparente. E isso é crucial, porque prova que não foi um surto natural. A infecção surgiu simultaneamente em locais que não compartilhavam fronteiras, clima, cultura, nem circulação de pessoas intensas. E o que isso sugere? Um evento global coordenado, e aqui a teoria começa a se consolidar, porque entre os documentos tem um conjunto de papéis, um rascunho de anotações do próprio cientista, o Edwin Jenner. São folhas manchadas, cheias de números, fórmulas químicas e comentários apressados.
Mas em meio ao caos, uma palavra salta aos nossos olhos. Escrito manipulado. Jenner anotou essa hipótese, talvez com uma dúvida, talvez como um grito de desespero. Ele fala que organismo resistente, tempo de incubação superior a 24 horas e descreve uma mistura de componentes que soam mais bacterianos do que virais. O Wildfire, segundo ele, não se comportava como um vírus comum. Era algo híbrido, uma estrutura que combinava traços de bactéria e vírus, como uma resistência absurda a temperaturas e reações químicas. E no meio dessas anotações ele escreve: RNA se conecta com epitélios do cérebro, ou seja, o agente infeccioso ataca diretamente os neurônios e reativa áreas mortas do cérebro, exatamente como ele explica para o Rick no episódio 6. Jenner também descreve reações estáveis entre 22 e 39, uma faixa de temperatura que corresponde à febre seguida da morte. Ele estava observando a infecção na esposa. Ele estava vendo em tempo real o processo de reanimação. E entre as fórmulas e dores pessoais, ele chegou à conclusão mais sombria de todas: soro 300 sem efeito. Dano celular irreversível. Nenhum tratamento funcionava. Nenhuma tentativa de barrar a infecção dava resultado. Era como se o Wildfire tivesse sido feito para resistir a qualquer cura. Agora, junta as peças. Nos documentos oficiais, temos infecção simultânea em locais distantes, uma variante do vírus influenza A como uma cobertura e 5 centros científicos trocando vídeos. Das anotações do cientista temos infecção híbrida, vírus mais bactéria, reação neurológica dirigida, resistência incomum a qualquer tratamento e possibilidade de manipulação. Se somar isso tudo, temos uma pandemia global artificial. Talvez o mundo tenha acreditado estar enfrentando uma gripe mutante, quando na verdade o verdadeiro vírus já estava sendo testado e disseminado. E o que deixa essa teoria mais plausível é que em Fear the Walking Dead, lá no comecinho, Madison menciona que havia uma gripe estranha se espalhando, que as pessoas estavam tomando vacinas que curiosamente não impediram o colapso. Coincidência ou uma pista de que a vacinação foi usada como meio de contaminação em massa? E anos depois, em The Walking Dead, a gente vê a cientista francesa assistindo às gravações do Dr. Jenner. Nas imagens ele menciona a cooperação global, fala das tentativas de estudo e da destruição dos laboratórios, mas tem um detalhe. Quando a mulher termina de assistir, ela é confrontada e assassinada por outro cientista, que acusa o grupo dela de ter iniciado o apocalipse. Essa cena que muita gente ignorou agora ganha um novo peso. Os documentos mostram que a França realmente fazia parte das 5 instalações originais e que as atividades dela foram as mais avançadas. E aí fica a pergunta: será que o Wildfire começou lá? Será que lá é o berço dele? Será que o apocalipse começou com um experimento francês que saiu do controle? E pior, foi liberado de propósito. Lembrando que o Jenner menciona no final do episódio 6 da primeira temporada que o laboratório francês foi o último a desligar as luzes, ou seja, eles resistiram até o fim, mas resistiram fazendo o quê? Agora a parte mais filosófica da análise. Se o Wildfire não fosse apenas uma arma biológica e se fosse um experimento sobre o próprio ser humano, pensa comigo, a infecção não mata imediatamente, ela destrói o corpo, mas mantém um fragmento do cérebro ativo capaz de mover, morder, caçar. Não há consciência, nem emoção, nem moral, só instinto. É quase como se a infecção tivesse sido feita para testar o limite entre a vida e a morte. O que é ser humano, afinal? Ter consciência, ter alma ou apenas um corpo que se move? E essas perguntas ecoam por toda a jornada de Rick, Daryl, Carol e vários outros personagens. O apocalipse não é somente uma história de zumbi, é um espelho. Um espelho que mostra o que resta da gente quando o mundo desaba. O Jenner foi o último homem de ciência a tentar entender o Wildfire. Enquanto o mundo queimava lá fora, ele se manteve trancado no CDC, cercado por memórias, dados e pela dor de ter perdido tudo. O suicídio coletivo do centro, ou seja, aquela explosão no final do episódio, simboliza a rendição da ciência diante do caos. Mas e se ele não tivesse desistido? Esses documentos mostram que havia protocolos de comunicação entre laboratórios, que exigiam relatos de hora em hora. Será que os outros cientistas continuaram tentando? E se ainda existem arquivos ocultos dessas transmissões? Vídeos, experimentos, relatórios? Qualquer coisa que possa revelar a verdade sobre o início do apocalipse. 15 anos se passam desde a estreia da série, mesmo depois de tantas mortes, tantos spin-offs, tantas respostas, o maior mistério ainda está em aberto, como tudo começou.
Esses documentos reacendem essa chama e nos lembram que The Walking Dead sempre foi sobre a humanidade tentando entender o incontrolável. O vírus, a perda, a culpa, a sobrevivência. E é isso que torna o universo tão vasto e fascinante. E aí a gente precisa se perguntar, e se a mutação tivesse continuado evoluindo? Na série do Daryl, eles apontam para um mundo que tenta se reerguer, mas com sinais de que a infecção nunca desapareceu completamente. Os zumbis evoluem, o comportamento deles mudam e eles ficam mais rápidos, mais inteligentes e agressivos. Será que isso não é uma segunda fase do Wildfire? Será que o vírus original, híbrido e manipulado ainda está se adaptando? Talvez no fundo o apocalipse seja o novo estado natural da humanidade. O que a gente chama de sobrevivência seja só a próxima fase da própria evolução. Esses documentos do CDC são peças de um quebra-cabeça gigante de The Walking Dead. E talvez o maior segredo ainda esteja escondido. Talvez existam mais documentos, mais vídeos e mais respostas.